Muito bom dia, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros discutiu hoje a resolução do Conselho de Ministros que aprova o Programa de Ação para combater a precariedade e promover a negociação coletiva, bem como uma proposta de lei que altera o Código de Trabalho com este mesmo objetivo. Estes dois diplomas visam reduzir a excessiva segmentação e a precariedade no mercado de trabalho, estimulando também a negociação coletiva em Portugal. Os dois diplomas serão ainda hoje à tarde apresentados e discutidos no seio da Comissão Permanente de Concertação Social. Foi ainda aprovado o Decreto-Lei que concretiza uma medida do Programa Simplex, mais 2017, e cria o portal de fornecedores do Estado no âmbito da contratação pública. Com esta iniciativa, os fornecedores ficam dispensados, ou ficarão dispensados de fazer prova de idoneidade e da situação tributária e contributiva regularizada perante cada entidade pública, suprimindo assim custos administrativos. No mesmo sentido, o Governo aprovou também uma resolução que estabelece como definitivo o modelo de avaliação prévia, já implementado a título de piloto, custa quanto? E vai ainda alargá-lo, ampliar a avaliação agora também para os encargos criados para cidadãos e não apenas para empresas. Avaliar também os encargos criados para a administração pública que resulta desses diplomas, preparar a quantificação dos benefícios para no final termos, na verdade, uma avaliação custo-benefício e promover um maior envolvimento da unidade que desenvolve este programa na presidência do Conselho de Ministros na avaliação, na negociação com a Comissão Europeia de legislação europeia em articulação com a área governativa dos negócios estrangeiros para podermos, na verdade, ter aqui previamente uma avaliação de custos administrativos que decorrem de legislação europeia. E, finalmente, a unidade passará também pontualmente a fazer avaliação ex post de alguns diplomas, particularmente diplomas que resultam de legislação europeia e para os quais essa avaliação não foi feita ex ante. Foram ainda aprovados 3 decretos-leis na área da Justiça. O primeiro altera o regime nacional de pessoas coletivas e cria a certidão online no âmbito do programa Simplex. O segundo altera o Código de Registro Civil, resultante também de uma medida Simplex, que dispensa a tradução e certificação de documentos emitidos e introduz mais algumas variantes em termos de comunicação e de informação. E o último alarga o âmbito da aplicação do direito dos advogados ao adiamento de atos processuais. Para maiores esclarecimentos, dou a palavra à Sra. Ministra da Justiça. Obrigada, Sra. Ministra. Muito boa tarde. Relativamente à primeira medida que a Sra. Ministra da Mediação Administrativa referiu, o que se trata é da criação de um documento, uma certidão que fica online, relativamente a todas as pessoas coletivas. Neste momento pode dizer-se que isso abrangerá aproximadamente mais de 550 mil pessoas coletivas. Haverá um suporte eletrónico permanentemente atualizado, de identificação quer da existência da pessoa, quer dos factos que lhe sejam relativos e que sejam relevantes, e que, obviamente, facilitará a vida quer às pessoas singulares, quer às pessoas coletivas, na medida em que deixam de precisar de pedir a decisão em suporte de papel. Basta-lhes ter uma senha que entregam às entidades relativamente às quais são obrigadas a fazer a prova de que existem, e com essa senha essas entidades podem aceder facilmente ao suporte eletrónico. A certidão tem depois, por outro lado, tem a vantagem de, enquanto atualmente a certidão em papel tem a duração de 6 meses, estas certidões podem ter uma duração entre 1 ano e 4 anos e, portanto, também nessa medida a vida dos cidadãos e das empresas ficará mais facilitada. A segunda medida, Simplex, de que falou a Sra. Ministra da Presidência, relaciona-se com a possibilidade, eu penso que provavelmente até já foi aqui falado, nós aprovamos primeiro na generalidade e depois agora é que houve algumas alterações de pormenor, que é a possibilidade de os cidadãos entregarem nas conservatórias, para instruir quaisquer processos administrativos que digam respeito, documentos em língua estrangeira.
Até agora, a entrega de um documento em língua estrangeira implicava não só a tradução como a respectiva certificação, e o que passa a acontecer a partir deste momento é que desde que naquela conservatória o oficial de registros ou o conservador que vá praticar o ato conheça as línguas, e neste caso são 3, o inglês, o francês ou o espanhol, os documentos podem ser entregues na língua de origem sem necessidade de tradução nem necessidade de certificação. Numa outra dimensão também da alteração do Código de Registro Civil, inclui-se uma segunda medida que também faz parte do programa Simplex, que é prestações familiares mais simples. Qual é o conteúdo desta medida? O conteúdo desta medida é o alargamento do conjunto de inscrições que neste momento constam do assento de nascimento dos pais, integrando o número de identificação civil, o cartão cidadão, para permitir às pessoas rapidamente conseguirem as prestações sociais. Porquê? Porque atualmente do assento constavam, de facto, um conjunto de dados de identificação, mas esses dados, obviamente, pertenciam àquela pessoa, mas não estavam, digamos que, confirmados como correspondentes a um dado cidadão com um certo número de identificação de cidadão. Portanto, a partir de agora, passa a ser possível, desde logo no assento, ficar a constar, quer relativamente ao pai, quer relativamente à mãe, o número de cartão de cidadão e, portanto, isso facilita a obtenção de prestações familiares. Finalmente, o último diploma relaciona-se com a profissão de advogado e as condições em que os senhores advogados podem requerer o adiamento de diligências em tribunal em virtude de situações em que a maior parte das pessoas tem dispensa. Significa isto adiamentos em casos de maternidade, parentalidade em geral e em casos de morte de familiares. De facto, já existiam normas que previam a possibilidade dos advogados pedirem o adiamento de diligências com base nesse fundamento, só que se entendeu que não eram suficientemente abrangentes e que, sobretudo, que era preciso adaptar essas normas àquilo que acontece hoje, quer na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, quer ao nível privado. Portanto, aquilo que inicialmente era um adiamento de 2 dias, que era o máximo que se podia pedir em caso de falecimento de familiares muito próximos, cônjuges, equiparados, ascendentes, descendentes, passou-se para 5 dias. E depois criou-se uma outra norma em que se prevê a possibilidade de adiamento por 2 dias relativamente a familiares já na linha lateral. E, para além disso, considerou-se, porque havia uma dúvida que se colocava, que esta possibilidade de adiamento se aplica não só àqueles senhores advogados que foram constituídos com base na emissão de uma procuração, portanto, têm um patrocínio de iniciativa de um cliente, como também naqueles casos em que a intervenção do advogado resulta do patrocínio judiciário e da nomeação oficiosa pelo Tribunal. Muito obrigada. Sr. Ministro, passava a palavra ao Sr. Ministro do Planeamento para mais explicações sobre o portal dos fornecedores do Estado e as vantagens da medida. Muito obrigado, Sra. Ministra, Sras. e Srs. jornalistas. Trata-se também de uma medida Simplex, do programa Simplex+, como foi referido. O portal de fornecedores do Estado tem vários objetivos, desde logo um reforço significativo na transparência na contratação pública, porque passa a estar disponível um registro público, obviamente devidamente autorizado pelas entidades que lá se inscreverão, de fornecedores potenciais do Estado. Portanto, as entidades públicas passam a ter acesso a uma base, se quiserem assim, de mais alargada de potenciais fornecedores, o que permitirá consultar entidades diferentes e, portanto, nesse sentido, melhorar a concorrência e a transparência na contratação pública. Em si mesmo, esse já seria um elemento muito importante da realização desta medida. Por outro lado, é uma medida de forte simplificação administrativa, quer para entidades contratantes, quer para os potenciais fornecedores, uma vez que passa a ser um único ponto em que ficam registadas as informações do fornecedor e aquelas autorizações legais que, sucessivamente, as entidades que querem contratar com o Estado têm que apresentar a cada concurso a que concorrem, registro criminal e situação de idoneidade da entidade em causa, situação contributiva regularizada, situação fiscal regularizada. Bom, estão a imaginar a sucessão de concursos a que as entidades concorrem e a sucessão de comprovações desta natureza, o que deixa de ser necessário, porque mediante apenas a autorização, uma única vez, de acesso por parte das entidades públicas a essa informação, portanto, as entidades, quando se apresentarem um concurso, apenas dão autorização a ser consultada a sua informação
na base de fornecedores do Estado, neste portal de fornecedores do Estado, e toda a informação é consultada pelas entidades públicas desse modo. Portanto, simplificamos muito a vida das empresas, nomeadamente, que querem concorrer a concursos públicos, e já agora também aumentamos a eficiência do próprio funcionamento da administração pública, e as entidades públicas que contratam, em vez de também terem que ir a várias bases ou procurar várias entidades para obter informação, têm um ponto único também de controle da regularidade das entidades que se apresentam na contratação pública. Portanto, mais transparência e mais simplificação. Esses são, obviamente, os princípios do Simplex e da própria contratação pública em Portugal. Obrigado, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para alguma questão que queiram colocar. Bom dia, Joana Feliz, da Agência Lusa. Sr. Ministro, perguntava só uma questão simples. Esta inscrição no portal dos fornecedores do Estado terá algum custo para as empresas? As empresas terão que pagar algum certificado, alguma certidão? Atualmente têm que tirar as certidões para fazer os concursos. Pergunto-lhe se isto funciona de forma anual, ou seja, se as empresas se inscrevem e ficam para sempre com a situação resolvida, ou se tem alguma atualização ou alguma necessidade de atualização dos dados de alguma forma anual ou de outra forma. Obrigada. Portanto, como referiu e bem, há custos administrativos e taxas administrativas associados aos atos que permitem que a empresa demonstre a regularidade da sua situação perante o fisco, ou perante a Segurança Social, ou mesmo no contexto das certidões de registro criminal. Essa componente mantém-se, a empresa continua a ter que fazer essa demonstração em termos legais, contudo passa a ter um portal único e centralizado onde, verificada essa situação, a informação fica pública para as entidades contratantes. Também a periodicidade da demonstração de tais atos se mantém nos termos legais, porque, como sabe, as certidões têm períodos de validade, até porque a empresa pode estar numa situação regularizada num determinado momento no tempo, mas mais à frente deixar de estar em situação regular. E, portanto, tem que haver uma verificação regular por parte das entidades públicas, uma atualização dessa informação, para dar um caráter fidedigno à informação que é disponibilizada e para dar também sã concorrência a todas as empresas que concorrem à contratação pública. Bom dia, Câmara Lusa. Relativamente ao último ponto do comunicado do Conselho de Ministros, pedi ao Sr. Ministro que lembrasse qual é relativamente a esta evolução que autoriza a despesa relativamente ao financiamento e participação financeira do Estado, na parceria com a Embraer, relativamente à aeronave de transportes KC 390, qual é o valor dessa despesa ou desse investimento? Sim, por favor, Sr. Ministro. O valor que ficou autorizado neste contexto de reforço da capacidade nacional de investigação no contexto do consórcio KC 390 é na ordem dos 10 milhões de euros. Como penso que ficou claro pelo comunicado, mas me permito, já que fez a questão, reforço, o que está em causa aqui é apoiar a investigação digamos, aquilo que é a componente nacional de desenvolvimento e investigação para o desenvolvimento da aeronave em causa.